não havendo qualquer observação, considera aprovada. Então, nós teremos essas duas sustentações orais. Em ambas, o recorrido é o presidente do tribunal. A desembargadora Ana Cristina não vota, né? Então, como ela não vota, nós já vamos então, dar início com esses processos. Sabrina, eu pergunto à doutora é, Neilda, Deida, Neilda, Isso, doutora Neilda, ela está Neilda, presente. que eu anotei aqui, anotei a mão aqui, ela está presente, né? Está sim. Ah, está presente, estou vendo na tela aí. Então, é o número um da pauta, a relatoria do desembargador Vicente, a quem eu passo a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde mais uma vez aos colegas e às colegas da corte, às doutoras advogadas, servidores. Aqui, presidente, é um recurso administrativo interposto por Eugênio Rios contra o despacho que foi expedido pelo presidente desse tribunal, o desembargador Carlos Alberto França, que acolheu o parecer da juíza auxiliar, reconhecendo a prescrição do direito de levantamento das parcelas vencidas e vincendas referentes ao quinhão de um nono das URVs devidas ao Depujos Hercílio Perillo de Campos, em relação ao espólio de Zanira de Campos Rios. Ela alega no recurso, ela pugnou pela reconsideração da decisão, dizendo que tomou conhecimento da existência do crédito em favor do servidor falecido e busca sua satisfação. Arguiu que teve ciência do montante em 21 de agosto de 2017, por meio da ação judicial que cita, ajuizada por Ailê Perillo de Campos, cuja decisão abrangeu apenas esse autor, o Ailê Perillo. Então, em razão disso, em outubro de 2020, o próprio recorrente moveu uma demanda, a qual foi julgada procedente, segundo relata, com a expedição de alvará judicial, que foi expedido em 6 de junho de 22. Por conta disso, após a expedição do alvará, requereu aqui o cumprimento do alvará junto a essa administração, o que foi negado, como já disse, em razão da prescrição. Ela argumenta também que a prescrição não deveria correr, pois o requerente é pessoa idosa e foi declarado incapaz para todos os atos da vida civil em 2008, em processo de curatela. Alega também que as parcelas da ORV foram, a crédito da ORV foi parcelado e se trataria, então, de obrigação de trato sucessivo, correndo a prescrição a partir do vencimento de cada parcela. Em resumo, é isso, presidente, e devolvo a palavra ao Excelência. Doutora Neilda, Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo do regimento. Obrigada. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor desembargador presidente, cumprimentar o eminente relator, desembargador Vicente Lopes. Em nome do presidente e do relator, gostaria de cumprimentar os demais, todo o colegiado, bem como os cumprimentos a todos os servidores e aos colegas advogados presentes. O eminente relator já fez um resumo e eu gostaria, excelência, de nesse ponto aqui, destacar duas vertentes, só nesse caso do senhor Eugênio, para que possa adicionar na decisão de vossas excelências. O primeiro caso que eu gostaria de destacar é sobre a incapacidade do seu Eugênio. Conforme o relator já mencionou, o seu Eugênio foi declarado incapaz desde 2008. Hoje, o seu Eugênio conta com 87 anos de idade, a fazer 88 agora no final do ano, em dezembro. Com relação a essa incapacidade, nós sabemos que com a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, da Lei 13.146 de 2015, que altera o Código Civil, os incapazes, né, segundo a nova lei, são somente aqueles menores de 16 anos. O artigo 4º desse mesmo diploma traz os relativamente incapazes. Dentre eles, aqueles que não podem exprimir sua vontade, né, no período.
Com relação a isso, eu gostaria de trazer dois pontos que já foram levantados em jurisprudência, inclusive do STJ. Eu vou mencionar os recursos, mas antes eu vou fazer um breve resumo. Quando o STJ diz que conferiu uma interpretação jurídica protetiva às pessoas de deficiência mental e intelectual, que naquele momento não poderiam exprimir sua vontade. Dentre essa antinomia da norma, ele diz o seguinte, nos dois recursos que eu vou mencionar em seguida, que deve assegurar, por analogia, a incapacidade e, sobre esses casos, não podendo, então, fluir um prazo prescricional. O caso do seu Eugênio, ele é um caso que praticamente ele engloba todas essas questões trazidas por esses dois recursos do STJ. Porque quando essa lei veio do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela vem com o intuito de incluir, né, de ter uma ampla inclusão social e não restringir os direitos que já tinha, muito menos aqueles que podem ainda vir a surgir. Nesses dois recursos especiais do STJ que falam sobre isso, que não corre a prescrição contra esses casos, eu vou mencionar o recurso especial 1.832.950 do Ceará, de relatoria do eminente ministro Herman Benjamin, de 18/10/2019, bem como o recurso especial 1.866.906 do Rio Grande do Sul, do eminente relator Benedito Gonçalves, publicado em 5/8/2020. Então, nesse ponto da incapacidade, eu gostaria de acrescentar mais esses dois pontos. Com relação à prescrição, conforme o eminente relator já fez um resumo, o seu Eugênio, ele tomou conhecimento realmente desse direito a ele atribuído quando foi requerido numa ação de um outro herdeiro, no caso do seu Ailê, representado pelo seu curador Rodrigo Alencar. Nesse processo, quando ele tomou conhecimento que foi citado para manifestar nos autos, nesse mesmos autos, seu Eugênio requereu que fosse expedido a ele também o direito de receber o alvará. Nessa decisão, o juiz da vara de sucessões, mesmo com um parecer, na época tinha um parecer favorável do MP, tendo em vista a incapacidade do seu Eugênio, o juiz da decisão, ele, no parágrafo da decisão, peço permissão para ler, ele diz o seguinte: por fim, faz-se imperioso destacar que não é possível análise do caso do pedido formulado por Eugênio Rios, em razão dos limites subjetivos da presente ação. Imediatamente, diante dessa decisão, o seu Eugênio já protocolou um pedido de alvará para o levantamento da sua quota-parte dessas URBs, que teve decisão final, expedição do alvará, em 3/6/2022, em 7/6/2022 foi protocolado junto ao Departamento de Recursos Humanos desse tribunal. Por que deveria ter o alvará? Porque quando antes, lá em 2017, quando tomou conhecimento que estivemos juntos no Recursos Humanos do tribunal, era condição para levantamento do valor devido ao seu Eugênio, que tivesse um alvará judicial autorizando esse levantamento. A partir do momento que ele tomou conhecimento e que ele ficou sabendo que para levantar deveria ter o alvará judicial, em nenhum momento ele parou de perseguir seu direito. Ele não se manteve inerte por nenhum momento. Então, Excelência, resumindo, seriam esses dois pontos que eu gostaria de acrescentar e espero que, ao final, seja considerado e seja dado como procedente o recurso do seu Eugênio. No mais, eu agradeço a todos pela oportunidade. Obrigada. Obrigado, doutora. Retorno a palavra ao desembargador Vicente. Presidente, eu vou ficar com vista diante de informações trazidas aqui na sustentação oral, que eu não tinha observado. O processo fica suspenso, com vista ao ilustre relator, e será julgado numa próxima sessão. Obrigado, doutora Neida. Vamos, então, ao processo de número 2, com sustentação oral, que é da relatoria do desembargador Silvânio. A doutora Rúbia Litz Silva está presente? Sim, Excelência. Está presente. É um recurso administrativo da comarca de Itajá, e tem como recorrente Antônio Cardoso de Oliveira, como recorrente o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
Eu passo a palavra, então, ao ilustre relator, Valor Silvano. Eminente presidente, demais eminentes pares, eu vou fazer um relatório aqui bem sucinto. Aqui se trata de um recurso pelo indeferimento da conversão de 354 dias trabalhados nos plantões judiciários de um servidor que teve esses dias aí negado aí a conversão em pecúnia. Então, o diretor do fórum lá negou, veio para a presidência, também houve a negação, e hoje nós estamos aqui para decidir esse recurso, senhor presidente. Então, é o relatório em sucintas palavras. Tá, obrigado, desembargador. Passa a palavra à doutora Rúbia. Eu cumprimento o excelentíssimo desembargador, presidente, cumprimento o desembargador relator, desembargador Silvano Divino de Alvarenga, na pessoa dos demais desembargadores, cumprimento os colegas presentes e agradeço a oportunidade que ora se estende a mim. Excelência, como realmente essa situação foi bem sucinta, foi feito um relatório sucinto e eu também me atino a ser sucinta nos fatos que venho trazer ao conhecimento. Excelência, ocorre que a questão do indeferimento do pedido de compensação de horas trabalhadas no plantão judicial no Tribunal de Justiça tem sido reiteradamente indeferido àqueles que têm desempenhado essas funções. Tudo bem, acontece que no caso específico do senhor, do servidor Antônio Cardoso, trata-se de 354 dias de serviços prestados e desenvolvidos por ele, né? E de forma que ele pretende realmente, ele tem insistido e recorre porque é justo a reivindicação dele. Agora, Vossas Excelências, considerando que o artigo 28, parágrafo 2º, Tá. que o O que eu fiz, Kátia? Artigo 28, Excelências, parágrafo 2º da Resolução 149/21, que é a base da negativa desses pedidos, eu vou fazer só uma pequena leitura, relembrando disso. Silenciei a senhora. Posso falar? Pode falar, doutora. Sim, relembrando. Estamos ouvindo a senhora. Pois não. Relembrando aqui o que diz o artigo 28, parágrafo 2º da Resolução 149, que é posterior, é claro, ao direito exercido pelo servidor, né, pelo que se reivindica aqui, ela é posterior. Tudo bem. Mas veja bem o que diz esse artigo. A contraprestação financeira poderá ser determinada pelo presidente do Tribunal de Justiça na hipótese de indeferimento da compensação prevista no caput do artigo 29, caso o pedido esteja instruído com documentos que comprovem a convocação e participação no plantão, desde que exista pedido subsidiário. Sim, esses requisitos foram todos atentos, cumpridos pelo servidor hora recorrente. E como não foi atendido, mesmo ele pontuando todo esse cumprimento dessa norma, ele recorre agora, Excelências, requerendo a compensação em razão de uma particularidade que ocorreu aqui no julgamento de um pedido na mesma situação e semelhança. Peço
Vênia, para trazer aqui o que foi definido no PROAD 280-909, em que houve também os mesmos requisitos. Foi deferido ao digníssimo juiz de direito, né, a compensação dos dias trabalhados no plantão judicial, a exemplo do que ocorreu com o servidor. Indeferiu a compensação nos dias laborados no plantão judicial. Já ao requerimento em pecúnia para o excelentíssimo juiz de direito, doutor Algomiro Carvalho Neto, ele foi deferido, presidência, excelências, para ser convertido em pecúnia. Então, foi feito, assim, um atendimento quanto ao direito, né, previsto na lei, em razão de atender os requisitos. Bom, excelências, agora eu volto aqui no caso do servidor, do Antônio, que ele também atendeu os dois requisitos. E no caso do Antônio, excelências, trata-se, não foi 35 dias, nem 3 dias, são 354 dias de trabalho efetivo no plantão judicial. Esse servidor, excelências, provavelmente, ele, em alguma coisa, houve um detrimento do seu poder aquisitivo em razão desses serviços excepcionais. Do outro lado, excelências, eu quero invocar aqui o enriquecimento ilícito da administração. Uma vez que o servidor laborou por tanto tempo, desenvolvendo serviços extraordinários, sem nenhuma contraprestação, sendo vedado a compensação por interesse do serviço público, vamos analisar as situações. O indeferimento se deu por interesse do serviço público, para atender a conveniência do serviço público. Tudo bem. Agora, o indeferimento, a conversão em pecúnia, considerando que, à época, não havia uma norma legal que previa esse pagamento. Da mesma forma, do outro lado, temos essa situação. Também não havia, quando foi pedido aqui, já em 2020, foi solicitado pelo juiz de direito esse mesmo pedido de conversão em pecúnia, não havia também. De fato, o embasamento legal foi para conceder, nesse pedido do doutor Algomiro Carvalho Neto, foi aplicado também a condição aqui do artigo 28, parágrafo 2º, comprovou os requisitos. Não havia como ele ser recompensado, digamos assim, pelo trabalho extraordinário. Da mesma forma, excelências, esse servidor, pai de família, vem agora recorrer em uma decisão que, ao modo que se vê, é totalmente contraditória, injusta e traz uma insegurança jurídica muito grande a todos aqueles que elaboram aqui no Poder Judiciário, em razão da diferença de tratamento. Eu quero concluir assim, requerendo que seja analisado novamente essa decisão, que indeferiu totalmente o pedido de compensação para esse servidor. E de forma que solicito que seja provido esse recurso com o deferimento do pedido dele, por ser da mais nítida e transparência, justiça aplicado ao trabalhador. Agradeço a todos. Retorno a palavra ao doutor desembargador Silvano. Eminente presidente, demais colegas, eu queria agradecer aqui, antes do meu voto, queria agradecer as boas-vindas aí da desembargadora Lilian Mônica e dos demais colegas aqui que me saudaram aqui. Às vezes eu não cumprimento, porque não sei se vocês já notaram que quando a gente está online, parece que quanto mais de 2 fala, fica horrível o som. Então, às vezes, a gente tem até que ficar evitando a falar, mas eu tenho grandes estimas por todos os eminentes colegas aqui presentes. Senhor presidente, infelizmente, eu queria cumprimentar aí a eminente advogada pela sua bela sustentação. Infelizmente, meu voto é pelo improvimento do recurso. Eu sinto muito
pelo servidor de Itaja. Mas acontece o seguinte, senhor presidente. Existe a resolução 149 de 2021 e na resolução ficou vedado essa conversão de dias trabalhados em pecúnia. Então, o presidente do nosso egrégio tribunal negou, o diretor do fórum negou, e infelizmente não é possível fazer essa conversão em pecúnia. Se houver um voto em sentido contrário, isso aí também poderia até abalar todas as finanças do Tribunal de Justiça. Então, eu lamento pelo eminente servidor, a gente ter que indeferir, ter o voto, isso aí, mas reconheço que os nossos servidores é um patrimônio e eles mereciam isso aí, são 354 dias, daria uma bela de uma quantia. Mas o meu voto, senhor presidente, é pelo indeferimento do recurso e manter a decisão aí do eminente presidente, salvo o melhor juízo dos eminentes colegas. Qual voto? Padrão Silvânio, quem vota em seguida sou eu. Deixa eu fazer uma pergunta a Vossa Excelência. O desembargador França, ele negou o pedido baseado justamente nessa resolução baixada. Podia, Vossa Excelência, não sei se transcreveu o texto para mim, tem aí lá no seu voto ou não o texto do artigo da resolução? É o artigo 29 da resolução 149 de 2021. Pois é, Vossa Excelência colocou no voto ou não? Coloquei, tá? Podia, se for possível, fazer uma leitura? As atuações de magistrados e servidores em plantão judicial em período anterior à vigência dessa resolução, que é a 149, serão aplicadas as normas que vigoravam em relação ao prazo para o reconhecimento ao direito e usufruto de compensação. Então, o servidor, no caso, ele tem direito a desfrutar outros dias compensatórios, mas não a transformação desses dias em pecúnia como ele quer. É apenas um impedimento de transformação em pecúnia, mas logicamente ele não perde esses dias, não. Ele terá direito a usufruí-los como se fossem umas férias, aí, um gozo aí administrativo. O problema que eu vejo é o seguinte, porque nós temos, todo o poder tem orçamento. Ora, veja, como dizia o desembargador Silvano, imagina se um quantitativo enorme aí, que trabalharam em regime de plantão, se pedirem, ao mesmo tempo, aí, suponhando 200 servidores pedirem a compensação, a conversão em pecúnia. Veja como é que o orçamento cobriria isso, como o orçamento poderia cobrir. Porque há um orçamento e há previsão orçamentária. No orçamento há uma previsão, porque nós temos a dotação orçamentária. Né? Então, é por isso que, veja, e ressalvou que não se aplica nos casos verificados antes do advento da resolução. Não é isso? Parece que é claro aí a norma. Eu acompanho Vossa Excelência, não obstante a doutora ter dito que algum magistrado tenha definido isso aí, algum diretor de foro, mas nós não podemos, nós sabemos que nós não podemos, às vezes, perpetuar numa decisão que não exprime o que diz a norma administrativa, normativa administrativa. Né? Eu acompanho o desembargador Silvânio e por o voto da desembargadora Maria das Graças. O número de dias, né, desse servidor é bem excessivo, né? Talvez esse que deu para o juiz seria poucos dias, eu não sei a decisão. Mas eu acompanho o relator realmente, porque a bem da administração fica meio complicado e, além do mais, ele não perde o direito de pegar esses dias, né? De usufruir esses dias. Então, eu acompanho o relator.
Desembargadora Carmenci? Eu também acompanho, a não ser, né, que ele judicialize, né? Isso. Se ele Aí, em judicializar, decisão no caso judicial, né? aí, Aí não há discussão. ou também no caso de aposentadoria, quando aposenta, os dias que eu não tenho muita certeza dessa afirmação, mas os dias que tem para compensar que não foram compensados, quando aposenta, eu entendo, eu acredito que possa haver compensação financeira. Então, É, porque, né, eu acho, mas no órgão especial, essa matéria era aconselhada a judicializar, quando era competência lá, né? tá certo. Desembargadora Lília Mônica, Também acompanho, presidente. decisão é do presidente, né? Então, a desembargadora Ana Cristina não vota, né? Desembargador Vicente, Presidente, eu já tive caso da minha relatoria aqui nesse conselho idêntico ao nosso precedente, né? Nossa jurisprudência aqui administrativa é nesse sentido. Então, acompanho o relator. então, recurso, eu passei por todos, né? Passei. Recurso administrativo conhecido e desprovido nos termos do voto do relator, a unanimidade de votos. Está encerrado esse julgamento. Muito obrigado, doutora, fez a sustentação oral, doutora Rúbia. Obrigada a todos e um bom trabalho. Obrigado. Então, terminadas as sustentações orais, vamos passar então para a pauta do dia, né? E eu vejo aqui o primeiro recurso administrativo tem como recorrente oficial do registro de imóveis, pessoas naturais da circunscrição de Goiânia e como recorrido e diretor do Foro da Comarca de Goiânia. Passo a palavra, então, à desembargadora Ana Cristina para o seu voto. Desembargadora Ana Cristina, parece que está sem, o som está fechado, não sei se está falando. Eu vou avisar aqui, presidente, só um momento. Acho que ela não está nos ouvindo. Ela não está nos ouvindo, eu acho. Eu vou avisá-la. Você não está nos ouvindo, desembargadora Ana Cristina? Ela não está. Kátia, Tá com algum problema? Desembargadora, agora nós estamos ouvindo a senhora. Estamos ouvindo agora. Ela não Ana está nos Cristina, ouvindo ainda, vou avisá-la aqui. nós estamos, avisa para... Desembargadora, a senhora não está nos ouvindo e nós estamos ouvindo a senhora. Desativei porque eu vi que a senhora não está nos ouvindo. Só a gente está ouvindo a senhora, por isso que eu desativei. A senhora estava chamando a Kátia na hora. Ela estava chamando a Kátia na hora. uhum. Desembargadora, Agora vocês estão me está ouvindo? nos ouvindo? Nós estamos ouvindo a senhora. Mas eu não ouço. Sabrina, avisa para Já a desativei o desembargadora, meu mudo, esses mas a desembargadores, nós mensagem vamos... que eu recebo é o anfitrião desativou o seu áudio. Presidente, a Aline vai entrar em contato no gabinete da desembargadora se o senhor quiser dar prosseguimento Os nos senhores outros. estão me ouvindo, mas eu não estou ouvindo. nós vamos, avisa para ela no telefone que nós vamos prosseguir então, para a gente não perder tempo, e assim que tiver possibilidade do retorno, nós vamos passar o voto dela.
Então, vamos ao processo de número 2 da pauta, que é da relatoria da desembargadora Carmenci. É um recurso administrativo, tem como recorrente Pamela Alves de Oliveira e recorrido o presidente do Tribunal de Justiça. Nesse aí, a desembargadora Ana Cristina também não vota, né? Então nós podemos prosseguir. A palavra está com Vossa Excelência, desembargadora Carmenci, não tem sustentação oral. Pois não. Aqui, a servidora Pamela Alves, ela recorre de uma decisão do nosso presidente que houve indeferimento do pagamento de 3/3 de licença-prêmio ao fundamento de não haver nenhum período passível de usufruto ou indenização. E na época em que o período que ela alega, ela não tinha implementado ainda o período para a averbação dessa licença-prêmio e também da indenização desse período, desse valor. Ocorre que houve a lei que suspendeu a contagem de tempo por conta da pandemia. Essa lei é de 27 de maio de 2020 e ela teria uma vigência até 31 de dezembro de 2021, para não ser contado o período. Ocorre que antes desse período ser implementado, já veio a lei 20.756, de 25 de julho de 2020, que instituiu o novo regime jurídico dos servidores públicos do Estado de Goiás e revogou expressamente o estatuto anterior, que era a Lei 4.460, de 88, sendo extintos. Essa lei extinguiu os benefícios da gratificação adicional por tempo de serviço, que é o quinquênio, e da licença-prêmio, resguardando-se apenas o direito adquirido daqueles que já haviam alcançado as benesses. Eu cito essa legislação de 2020, que extinguiu os benefícios. Então, primeiro, quando ela não tinha implementado o tempo e tinha havido a suspensão da contagem do tempo pela pandemia. Antes de voltar a contar, a lei extinguiu os direitos. Então, eu estou conhecendo e desprovendo. Desembargadora Lília Mônica. Acompanho, presidente. Voto bem explicado. Desembargador Vicente. Também acompanho. Desembargador Silvânio. Mesmo voto. Eu também acompanho. Desembargadora Maria das Graças Reck. Também acompanho. Então, a unanimidade de voto, recurso desprovido, conhecido desprovido, a unanimidade nos termos do voto da luz relatora, Sabrina. Já resolveu o problema da desembargadora? Sim. Já? Resolvido, senhor presidente. Está ouvindo agora, desembargadora? Então, boa tarde mais uma vez, né? Já tivemos hoje de manhã lá na palestra, já demos um bom dia, agora boa tarde, né? Boa tarde. Vossa Excelência tem hoje a relatoria do processo de número 1 da pauta. Sim. E demais, Vossa Excelência não vota, não é isso? Porque há o impedimento. Então, eu já tinha dado a palavra a Vossa Excelência, eu retorno a palavra a Vossa Excelência. Então, não tem sustentação oral para proferir o voto. Pois não, senhor presidente, muito obrigada. Desculpe o problema técnico aqui, eu tive um pequeno atraso e depois, realmente, o alto-falante aqui estava num lugar que não devia estar. Então, eu não conseguia realmente ouvi-los. Mas boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores e senhoras desembargadores que compõem o Conselho Superior da Magistratura, Sabrina. Então, para esse recurso administrativo, não há pedido de sustentação, né, desembargador Amaral? Não há pedido de sustentação. Certo, então eu vou direto ao voto. Obrigada.
é um recurso interposto pelo oficial do Registro Civil de Pessoas Naturais da 4ª Circunscrição de Goiânia. Nesse caso aqui, chegou uma denúncia anônima, na verdade, de que na calçada, em frente esse cartório, havia documentos em que era possível fazer a leitura de documentos pessoais, visualizar documentos de pessoas em sacos de lixo, e esses documentos não estavam regularmente descartados, eles não estavam inutilizados, eles não estavam como deveriam estar, porque era possível qualquer pessoa que passasse ali visualizar, enxergar com clareza os dados das pessoas que eram as pessoas donas daqueles documentos, daquelas cópias, né? Na verdade, eram cópias de documentos pessoais. E essa denúncia, então, chegou à diretoria do foro, foi instaurado o procedimento, e diante da falta funcional, e aqui há realmente houve um descuido, houve um descumprimento de um dever funcional, de que esse descarte dessas cópias desses documentos fossem feitos, que esse descarte fosse feito de maneira correta, foi aplicada, então, uma pena ao aqui recorrente, que é o senhor Francisco Taveira, para pagamento de uma multa. Foi aplicada a ele a pena de multa no valor de R$50 mil. E ele, então, interpõe o recurso para que ou não haja aplicação dessa penalidade, ou que essa penalidade seja, então, revista. E, no meu voto, eu estou, num primeiro momento, compreendendo que há, sim, a violação de um dever funcional, porque o artigo 30 da lei, que é a lei de regência, a lei dos serviços notariais e de registros, a lei 8.935 de 94, estabelece que são deveres dos notários e dos oficiais de registro guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada de que tenham conhecimento em razão do exercício de sua profissão. Então, que houve falta funcional, houve. Essa denúncia se apresentou instruída com imagens dos documentos espalhados na calçada, em frente ao cartório. Então, a meu ver, há realmente a justa causa para a aplicação da penalidade por violação a esse dever funcional, que eu fiz aqui a leitura, está no artigo 30 da Lei 8.935. Porém, o meu voto está sendo encaminhado no sentido de rever a penalidade, para que a penalidade seja a penalidade de repreensão. Por quê? Porque a conduta, embora irregular, ela não causou prejuízo nem ao serviço público e nem a ninguém. Não houve um prejuízo concreto na irregularidade do descarte desses documentos. Então, eu entendi que não é uma falta grave. Logo após o ocorrido, a serventia cartorária adotou medidas adequadas para a eliminação desses papéis. Houve uma confissão, ele realmente reconheceu que teria que orientar melhor os servidores que trabalham lá nesse cartório, mas não houve prejuízo nem a nenhum dessas pessoas, né, donos desses documentos, que as cópias estavam ali descartadas, e nem um prejuízo grave ao próprio serviço, à própria administração. Há aqui a notícia que em 2021 ele havia recebido, esse oficial havia recebido uma pena de advertência, mas por uma falta também muito leve, sem gravidade alguma. Então, senhor presidente e eminentes pares, eu estou dando, na verdade, um provimento parcial ao recurso para afastar a aplicação dessa multa. Eu acho que houve realmente uma desproporção de uma multa de
50 mil reais para uma falta que aconteceu, como eu disse, mas não é uma falta de elevada gravidade, para que seja, então, aplicada a sanção administrativa de repreensão a esse que é o aqui recorrente. É assim que voto, senhor presidente. Se houver necessidade de algum outro esclarecimento, mas até para dar mais publicidade, a emenda ficou assim: recurso administrativo, reclamação administrativa, denúncia anônima, descarte irregular de documentos, serviços cartorários, infração administrativa caracterizada. Constatada a prática de infração disciplinar pelo cartorário, pois deixou de observar os deveres impostos no artigo 30 da Lei 8.935 de 94, especificamente quanto à guarda de documentos de sua serventia, correta a imputação da penalidade prevista na referida legislação. Penalidade, artigo 33 da Lei 8.935, falta leve, ausência de reincidência. Considerada a natureza da falta praticada e a ausência de reincidência, deve ser alterada a penalidade de multa para repreensão, mormente considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a ausência de prejuízos à administração pública e face à atenuante genérica de confissão. Recurso administrativo conhecido e parcialmente provido. É assim o voto, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, desembargadora. Desembargador Vicente. Presidente, o voto está bastante claro. Eu acho também que a multa é desproporcional à conduta. O fato anterior, que poderia ser considerado a incidência, parece que já tem um tempo, e também foi uma conduta de menor lesão aos deveres do notário. Eu acompanho a desembargadora Cristina. Desembargador Silvânio. Mesmo voto, senhor presidente. Eu votando também, eu acho que essa pena de repreensão aí aplicada pela desembargadora Ana Cristina, eu acho que ela se adequa melhor nesse caso presente, porque é uma conduta que, não obstante violar dever funcional, né, mas não tem potencial ofensivo, não tem prejuízo, a ninguém, né, é um descarte indevido, irregular, evidentemente, né, dos documentos, né? E então o provimento parcial aí, essa transformação da multa, que é desproporcional, 50 mil reais, né, eu acho que é mais adequada à pena aplicada aí pela desembargadora Ana Cristina. Eu também acompanho. Desembargadora Maria das Graças. Também acompanho a relatora. Desembargadora Carmenci. Também acompanho. Desembargadora Lília Mônica. Também, presidente. Então, recurso conhecido e provido parcialmente, à unanimidade nos termos do voto da desembargadora relatora. Encerrado o julgamento. Vamos então ao próximo, que me parece, o próximo agora é o número 4 da pauta, que é da relatoria da desembargadora Carmenci, desembargadora. Recorrente Gabriela Vicente de Oliveira e recorrido o presidente do Tribunal de Justiça. Não teremos sustentação oral também nesse processo. A palavra está com Vossa Excelência, desembargadora Carmenci. Pois não. Aqui a Gabriela, ela interpõe um recurso administrativo porque se diz insatisfeita com a decisão exarada pela Diretoria de Recursos Humanos nos autos de um processo administrativo, por meio do qual foi negado a ela o pedido de pagamento de diferença remuneratória decorrente do exercício da função de gestor master, uma FEC 6, junto à segunda unidade de processamento judicial, o PJ das Varas de Sucessões da Comarca de Goiânia, durante um período de 28 de maio de 2020 até 10 de dezembro de 2021. É uma questão que já foi colocada aqui hoje no voto do desembargador Silvânio, sobre essa questão
iniciar o exercício da referida função, e, inclusive com portaria da diretoria do Foro da Comarca de Goiânia. E aí iniciou o exercício, mas a nomeação dela veio 19 meses após essa data. Pelo princípio da legalidade, não há possibilidade desse recurso administrativo dar provimento a essa pretensão. Mas eu entendo que ela pode judicializar essa questão, porque ela desempenhou essa função de gestor master por 19 meses sem a respectiva nomeação, mas com determinação em portaria. Então, eu vou pela ementa, que é mais resumido, no caso, a pretensão da recorrente de perceber contra prestação pecuniária retroativa à data do decreto judiciário que a nomeou, não merece prosperar, pois sua nomeação somente tem validade através da publicação do referido decreto, ato que confere contornos de legalidade à sua situação. Artigo 22, inciso 8, do novo regimento interno do nosso tribunal. Não se podendo imprimir ao decreto judiciário o efeito retroativo, ainda mais porque, à época requerida, tal função sequer existia juridicamente. Então, recurso conhecido e desprovido. Essa é uma questão, assim, uma questão muito recorrente, né? Agora parou, mas nós tínhamos isso aí constantemente, né? O diretor do foro geralmente já baixava a portaria e às vezes se esquecia de dizer para o servidor, olha, só pelo princípio da legalidade, só é permitido após o referendo de quem pode baixar o decreto nomeando para aquela função. Nós tínhamos muito isso aí, né? Se fosse na iniciativa privada, podia, né? Porque lá tudo que não é proibido é permitido, né? Mas no mundo público, né, é diferente. Só é permitido o que é legalmente previsto, né? Como não estava previsto, aqui, inclusive essa função foi criada posteriormente, né, desembargador Camis? Isso. Posteriormente. Eu também, eu vou perguntar no grupo todo, dos julgadores, se há alguma divergência. Não, eu julguei alguns desses. É questão muito, muito recorrente, né? Então, vamos julgar em bloco, né? Então, recurso conhecido, desprovido, unanimidade nos termos do voto da relatora. Encerrado esse julgamento. Vamos ao último, então, que é um processo em mesa, que é da relatoria da desembargadora Ana Cristina, que é lá da comarca de Catalão, recorrente Leônidas Ximenes Filho, recorrido Corregedor-Geral da Justiça. Está aqui em mesa, passa a palavra a Vossa Excelência, desembargadora Ana Cristina. Obrigada, senhor presidente. Esse é um pedido de reconsideração. Eu não sei se Vossas Excelências se lembram desse caso, porque são tantos os casos, não é? Mas um oficial de justiça que foi punido, em verdade, no processo administrativo disciplinar, porque ele proferiu uma certidão falsa. Ele lançou uma certidão falsa. Ele tinha que intimar alguém que, inclusive, estava no imóvel do Conselho Tutelar. No mandado tinha o telefone e ficou assim muito clara a falta funcional. E ele recebeu a penalidade de suspensão por 15 dias. O Conselho, acompanhando o meu voto, manteve essa penalidade e ele pede aqui ou que o Conselho se retrate, que o Conselho Superior da Magistratura reconsidere essa decisão ou que haja, então, a remessa ao órgão especial. E eu estou entendendo que não há nenhum reparo a ser feito na decisão que foi proferida aqui por esse órgão colegiado. Então, a ementa está assim: recurso administrativo, pedido de reconsideração, processo administrativo disciplinar,
diligência no cumprimento do mandado de intimação pelo oficial de justiça, transgressão disciplinar, inobservância do dever funcional, artigo 202, inciso 22 da Lei 20.756. Proporcionalidade da penalidade imposta, juízo negativo de retratação, remessa ao órgão especial. Nos termos do artigo 241, parágrafo 1º da Lei 20.756, cabe recurso contra a decisão condenatória. E não sendo caso de sua reconsideração pela autoridade que a proferiu, deve-se encaminhá-la à autoridade imediatamente superior. No caso em comento, verificando não ser o caso de retratação do acórdão proferido no julgamento do recurso administrativo, deve ser remetida a resignação à autoridade imediatamente superior, no caso, o órgão especial desta Corte de Justiça para julgamento do referido recurso. Juízo de retratação negativo, remessa ao órgão especial. É assim que estou votando, senhor presidente, para manter a decisão aqui do Conselho. Alguma divergência? Não. Então, retratação negada, recurso remetido ao órgão especial, nos termos do voto da relatora, a unanimidade de votos. Então, nós encerramos a pauta, votação rápida, né? Mas vamos segunda-feira, que dia é a próxima sessão, sabe? Que dia? Só para A próxima sessão, presidente, a próxima sessão tem, é dia não, 7 né? de agosto. Ah, é agosto, né? 7 de agosto. Essa do dia 24 agora não seria, 24 é feriado, né? De todo jeito Não não teríamos sessão, não. As nossas são as primeiras e terças-feiras de cada mês, segunda-feira de cada mês. Tá Primeira certo. e terceira, segunda-feira de cada mês. Então, declaro encerrada a presente sessão. Um abraço a todos e até uma próxima.